Todas as quintas aqui, segundas e quintas, bem-vindo, Vandick. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Sempre um prazer gigante estar aqui com vocês. Vandick, que não falta é falar. Exato, dia importante. A gente tem vários pontos aqui para a nossa conversa. Primeiro lugar, né? Acho que vamos começar aqui tentando repercutir e entender um pouco mais sobre este texto apresentado ontem ali ao Congresso para a regulamentação da reforma tributária. Você acredita que, de alguma forma, o texto deve sofrer algum tipo de resistência dentro do Congresso? A gente tem muitos lobbies e muitas pressões ali em cima de pontos que até foram colocados. Me chamou muita atenção, inclusive, ali no imposto seletivo, a taxação ali para as bebidas alcoólicas tem uma diferença, né, por teor alcoólico. Talvez uma pressão maior em relação às grandes indústrias de cerveja brasileira, tendo menos imposto do que as alcoólicas ali dos destilados. Mas puxando um gancho, né, o quanto a gente vai ver de discussão, de pressão por lobbies diante deste texto apresentado? Paula, eu entrei no texto e lá pela página 70 alguma coisa eu desisti de ler. São 360 páginas. São 499 itens. Nenhum país sério promove uma reforma fiscal com esse tipo tributária. Uma reforma tributária com este nível, né, de detalhe, especialmente por causa desses lobbies, por causa desses subitens que a gente tem lá, todo mundo querendo pagar menos imposto. E com isso, a alíquota, no final do dia, a alíquota é 27%, é a maior alíquota do mundo e não tem o que conversar. O que era para simplificar, talvez de fato não vá trazer tanta simplificação por conta dessas exceções que elas continuaram sendo colocadas. Imagina a cesta básica do sujeito que vai comprar itens da cesta básica e depois tem cashback. Eu fiquei pasmo com esse negócio. Quer dizer, por razões populistas e paternalistas, ao invés de a gente ter o sujeito, porque o cara tem CPF. Se o sujeito é pobre de marredecer, ele está no CAD único. Isso já tem registro. Então é muito simples o sujeito pegar, na hora que ele passa no caixa, automaticamente o item que está na cesta básica e ele é um sujeito cadastrado no CAD único, automaticamente ele não paga o imposto referente àquele item alimentar. A gente tem que criar um sistema que o dinheiro é pago, aí o governo, de maneira paternalista, pega e fala assim, esse aqui é o seu cashback, porque o governo está te dando dinheiro de volta. Quer dizer, é um negócio que foi feito para não funcionar. Um negócio que é tão complicado que a premissa básica de descomplicar algo que é kafkaniano continua, é menos complicado, mas ainda é muito complicado. Quer dizer, é um efeito positivo? Deve ter um efeito positivo, mas nós vamos ter um processo de transição que vai demorar mais de 10 anos. Esse processo de transição vai ser onde o demônio, o diabo, mora nesses detalhes. E vão haver diversos lobbies, pressões políticas e, pode ter certeza, maiores isenções. O Vandick, a questão é a seguinte, né? Você muito bem citou aqui a questão desse cashback. A Paula falou a respeito de alguns itens ali, aquele imposto do pecado, e a gente vê que alguns alimentos, até mesmo os próprios ultraprocessados, né, que são tão nocivos quanto outros que foram incluídos ali, não estão. E aí a minha pergunta é a seguinte, também nesse caráter um pouco mais populista e até pensando numa inflação que poderia vir por conta desses alimentos, né? Porque acaba sendo a própria base, né, da alimentação de muitas pessoas ali um pouco mais de baixa renda, esses ultraprocessados, não os alimentos mais orgânicos, saudáveis e tudo mais. Isso também, né, dá com uma mão e tira com a outra, né? O que eu vejo no país, e não é apenas, né, um monopólio do governo Lula, é uma total falta de planejamento. Não existe um plano de Estado. Né? Quem nós queremos ser?
Nós temos um plano de poder, e isso é muito em parte do PT. Temos um plano de poder do PT, é isso aí. E não quer dizer que o PT e o governo atual sejam os monopolistas nessa ausência de planejamento de nação. Mas é isso que a gente tem. Por que a gente vai taxar mais algo que é uma opção do indivíduo? Essa é a minha pergunta. Por que a gente vai taxar mais? Eu tenho grandes problemas em estado babá. Babá querendo me direcionar para consumir elemento ou alimento X ou Y. Quer dizer, o governo precisa olhar o grande problema, que são essas isenções, essa renúncia fiscal de 600 bilhões de reais, quase 6% do PIB. E ninguém fala disso. Esse é o ponto que a reforma deveria olhar. Mas esse ponto a reforma gosta, né? Os reformistas varreram para debaixo do tapete. Esse negócio dos ultraprocessados, se você vai taxar alguma coisa como cerveja no Sintax, ou se você vai taxar destilados, né, o imposto do pecado, ou tabaco, como é que você não vai taxar, por exemplo, salsicha? Quer dizer, salsicha é tão nocivo no médio prazo como o sujeito tomar bebida alcoólica. Quer dizer, uma série de inconsistências que depende de quem dá mais. Né? Existe uma competição política no Congresso e no governo que é aberto a esses lobbies. Por exemplo, a taxação de graduação alcoólica. Quer dizer, porque os produtores de cachaça são menos organizados do que as grandes produtoras de cerveja, então eles vão ficar com um imposto extremamente elevado. Ou a gente volta naquela mesma questão, né, Vandi, que por um lado, igual é hoje, não é bombom, é biscoito de waffle, não é sorvete, é bebida láctea gelada. Muda-se a nomenclatura e, na verdade, o que era para mudar esse jeitinho, pelo jeito, não vai mudar. Pode ser que algumas das empresas encontrem brechas, é claro, né? Não uma bebida, uma cachaça ali vai mudar, mas a gente vê o teor alcoólico faz uma diferença. Pode ser mudado alguma nomenclatura de repente. Certamente. Minha preocupação também é essa incerteza, porque ninguém sabe, ninguém pode afirmar ao certo qual vai ser a alíquota. Não. Por exemplo, eu vivi muitos anos na Europa. Você chega num país, você sabe qual que é a alíquota. Está marcado lá. Você sabe o que você pagou. É 21% na Espanha. Pronto, está aqui. Comprou, pagou não sei o que, é 21%. Comprou o carro, está lá. Como está proposto no texto de ontem, ninguém pode hoje afirmar se é 25,2%, se é 27,5%. O que a gente sabe é que o valor é exorbitante comparado com o resto do mundo. Quer dizer, o Brasil não podia ter um IVA superior a uns 15%, talvez 18%. A gente vai 27%, a média vai ficar em torno de 26,5%, 27%, porque nós abrimos mão, né, fizemos todas essas isenções fiscais, que somam 600 bilhões de reais e subindo. Ô, Vandic, ainda entrando na questão do imposto seletivo, desculpa, Felipe, são muitas dúvidas aqui. Fui tentar estudar também um pouco mais e aí fiquei com muitas dúvidas e aí tentando entender. Ainda olhando ali para o imposto seletivo, pegando principalmente, eles incluíram os minerais ali, bens minerais extraídos, minério de ferro, que é, né, o principal, nosso produto que a gente mais exporta hoje, minério, soja e petróleo. E dois deles, tanto o minério e o petróleo, eles entram ali neste imposto seletivo como esses bens minerais. De fato, a arrecadação vai ser maior para o governo. Óbvio, né? Traz aí uma arrecadação boa, melhor. Mas parece que cai, né? Ali, vai por terra, talvez caia essa máscara no sentido de que este imposto, ele não teria uma finalidade arrecadatória, que ele teria ali meramente o regulatório, se você olhar para o lado ali do cigarro, da bebida, que seria não para arrecadar. Então, assim, você vê que foi colocado tanto o minério e o petróleo ali, talvez com esse intuito de aumentar a arrecadação. A minha questão é o seguinte, a gente fala muito em fazer uma transição energética sem minério, como que faríamos? Paula, isso vai cair. Foi incluído para negociar algo que já está acomodado no Congresso. Opa! Nós vamos desonerar, então, a soja e vamos desonerar, então, o minério de ferro. O que você vai dar de troca? O que a gente vai aprovar? Isso é moeda de troca. Esse texto que foi proposto pelo governo é um texto convoluto, cheio de pontos e vírgulas, que é mal escrito,
né, escrito de uma maneira para ser complicado, não visa a clareza do entendimento, e é exatamente isso que o governo quer, porque é moeda de troca com o Congresso Nacional, que vai cortar um monte disso aí. Por exemplo, o sentido de bater em minério de ferro. Quer dizer, o governo quer arrecadar em cima do minério de ferro, é melhor arrecadar no imposto de renda da Vale. Não, inclusive, deixa eu só, desculpa, só apontar mais uma coisa. Mas aí, ô Vandick, entrando nessa questão, né? Claro, você falou aí tua opinião que isso deve cair. O próprio Haddad, ele falou, não, nós não vamos exportar tributo. Claro, não pode, né? Existe aí é um consenso, eu não sei, seria isso, eu sei que viola o dogma das economias mundiais de não se exportar tributo, mas se isso passa, ele não vai estar exportando de fato o IBS, mas ele estaria também, por um lado, exportando o tributo em cima do minério do petróleo. Acaba perdendo esse dogma. O problema é o seguinte, ele não exporta o tributo porque se trata de commodity. Uma commodity, quando ela é exportada, ela não pode mudar de preço. O que vai impactar é a rentabilidade da empresa no Brasil. É um ponto. O que vai impactar é a rentabilidade da Vale e da Petrobras. Quer dizer, quando eu vejo um negócio desse, eu falo assim, mas não é possível que o governo tenha uma mentalidade tão torpe de propor uma coisa dessa. Só pode ser moeda de troca. Só pode ser. O governo é o maior acionista da Vale, não, da Petrobras. E o governo quer dar um tiro no próprio pé, porque commodity, com a commodity, você não pode exportar o imposto de valor agregado, de valor adicionado, desculpa. Você não pode, porque é uma commodity. Então, quem vai engolir esse valor é a própria empresa. Vandick, a gente, obviamente, né, tem algumas críticas, busca até mesmo tecê-las justamente para tentar aprimorar, né, a proposta de regulamentação da reforma tributária. Imagino que os próprios integrantes do grupo de trabalho tenham feito isso para tentar trazer ou entregar algo melhor do que a gente tem antes, porque se a gente já sempre fala que estamos no meio do manicômio tributário, pelo menos é uma tentativa de melhorar. O ministro Fernando Haddad sinalizou que vai ganhar produtividade, que a gente vai ter um sistema tributário menos complexo e que isso pode trazer até mesmo crescimento de produto interno bruto ao longo dos próximos anos. Faz sentido e tem essa capacidade? Ele cita em torno ali de 10%, 20% de crescimento de produto interno bruto com essa regulamentação. Isso dá para fazer essa conta ou é um tanto quanto otimista demais, justamente por conta desses pontos mais sensíveis que a gente está comentando? Facilitar a burocracia, diminuir a quantidade de tempo gasto para pagar imposto, tudo isso é positivo e tem impacto positivo no PIB, porque aumenta a produtividade. As pessoas se dedicam a fazer outras coisas, a mente delas para fazer outra coisa, além de pensar em como pagar e pensar em como não pagar, né? Porque tem muito serviço que é vendido aí, aliás, tem muito valor agregado em pensar como não pagar, né? Agora, quando a gente olha essa fala do Fernando Haddad, essa é uma campanha para 2026. Isso já é a campanha para 2026. Ele não tem nenhuma condição de afirmar isso. Você pode fazer estudos econométricos, estimar se cai aqui, mas isso é tudo, né, conjectura, né? O que eu imagino que falar de 10% do crescimento do PIB é muito otimista. Muito otimista. Vai ter crescimento? Tem impacto positivo? Porque mesmo complicada, ela é menos complicada do que o que a gente tem. Mas nunca foi focado a questão de descomplicar um ponto que qualquer pessoa consiga fazer. Ontem mesmo eu tive nesse evento de educação, a BET Brasil, que é um evento mundial que nasceu na Inglaterra e agora tem um evento aqui em São Paulo que é gigante, um negócio gigante sobre educação. Educação, para vocês terem uma ideia, movimenta 10% do PIB entre gasto privado e gasto governamental. Então era um negócio gigante, né? E uma das empresas que eu estava conversando, é uma empresa britânica, eles têm uma operação no Brasil, tem gente que opera no Brasil, tem 16 pessoas no time do Brasil, uma empresa centenária,
E a empresa não quer abrir um escritório no Brasil, ela prefere cobrar através de agente de coleta e paga em dólar, tem complicação porque o preço tem volatilidade dólar. O pessoal no Brasil recebe através de transferência bancária internacional para não ter um CNPJ no Brasil porque é complicado ao extremo. Aí eu perguntei para o CEO da empresa ontem, falei assim, e agora com a reforma tributária? Ele pegou e botou a mão na cabeça e falou o seguinte, ainda é muito complicado. Nós não sabemos como nós vamos pagar, quanto nós vamos pagar, como é que a gente vai pagar. Quer dizer, o Brasil continua, mesmo simplificando, não é simples. Então, o simplificando, o gerúndio do simplificando é o problema. Porque a gente vai de um negócio que é irracível para um negócio que é complicado, mas menos complicado. Quer dizer, o governo não se empenhou em fazer uma coisa mais simples porque está com o rabo preso com uma série de lobbies. É isso que está acontecendo. É isso. Van Dijk, rapidinho, Paula. Fica à vontade, esse processo de simplificando e de repente até não saber como que vai ficar, a gente entra na questão de não da fase de transição, mas da fase de aprovação e de ratificação desse texto. Especula-se, pelo menos foi o que disse o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que eles querem, antes do recesso parlamentar, já colocar em discussão no plenário. Você parou na página 70, imagino que os deputados sejam obrigados ali a ler todos os pontos, todas as páginas, os senadores idem. Dá para votar esse texto até o recesso parlamentar? E o segundo ponto da pergunta, dá para votar num ambiente tranquilo ou vai precisar votar do jeito que a gente viu algumas pautas no ano passado, toque de caixa à base de emendas? Não vai acontecer. Eu não acredito pelo seguinte, se você for um advogado, se você for um parlamentar, se você for um representante de uma indústria, seja lá qual ela for, eu para ler 70 páginas me demorou 4 horas, porque eu tinha que voltar para reler e entender o que de fato era aquilo. Quer dizer, de vez em quando eu até anotava do lado para a gente fazer, né, a matemática da coisa. Uhum. Você tem que fazer a conta do lado. É quase uma Constituição. É uma Constituição. Quase. Eu conheço países, a Constituição dos Estados Unidos tem 25 itens, né, 25 emendas. Quer dizer, é um negócio, quando você para analisar ponto a ponto do que vai fazer, vai bater aonde, o que é o benefício, qual que é o custo e o benefício que isso está trazendo para setor XY, esse negócio vai demorar muito tempo. Agora, tem sempre esse negócio de votar toque de caixa. Como é que é votar toque de caixa? É a troca de emenda parlamentar. Vamos votar isso rápido que eu te dou mais 2 milhões. E é por isso que o governo tem contingenciado a distribuição. Porque ele sabe que ele vai ter que negociar e para cada item que é de interesse do governo ou de alguém associado ao governo, algum cliente do governo, ele vai oferecer emenda para o negócio passar. E o que vai acontecer? Toda vez que uma emenda, que uma legislação aconteça, seja votada a toque de caixa, a alíquota que a gente vai pagar de IVA, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Batendo naquilo que o Fernando Haddad disse, nos 27,5%. Vai ficar provavelmente 27%. Continua sendo altíssimo. Qualquer coisa acima de 20% para o Brasil é muito alto. Nós somos um país de renda média. 75% da população brasileira vive com menos de R$1.000, ou em torno de R$1.000. A gente não sabe quem a gente é. A gente faz regra achando que todo mundo é que nem a gente, e a gente faz uma regra que impacta de uma maneira desproporcional. E a gente vai fazer o quê com esse pessoal? Van Dijk,